Nesse domingão, pessoal, o formato de vídeo ele tá um pouquinho diferente, vocês já vão entender o porquê. É claro que em meio a todo esse coronavírus e crise que a gente está vivendo, o distanciamento social ele é um pouquinho necessário, mas ainda assim a gente continua trazendo os conteúdos que vocês mais estão pedindo. E Santos Brasil foi um review que muitos pediram para a gente trazer esse case de volta aqui para o canal, porque foi uma ação recomendada do pessoal da Levante em 2019, como a Small Cap para 2020, mas claro que meio a tudo isso que aconteceu com o mercado, algumas coisas precisam ser atualizadas. E para isso, hoje, então, eu tenho um convidado especial que eu já vou colocar aqui na tela para vocês, Edu Guimarães, que é quem entregou o relatório para a gente de Santos Brasil e que vai conversar com a gente sobre esse case. Edu, primeiramente, se você quiser se apresentar brevemente, aí a gente já pode começar a falar sobre Santos Brasil, que é o que o pessoal tá pedindo pra caramba. Tá legal, Bê. É sempre um prazer aqui gravar com você no canal, aqui no Papo de Bolsa. Para quem não me conhece, eu sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante. Né? Eu cuido diretamente de 3 carteiras lá, carteira dividendos, melhores ações e small caps, né? Que são as ações da Santos Brasil estão. Né? É a nossa melhor small cap aí para 2020. É claro que a situação agora está bem diferente pós-coronavírus, né? E a gente está aqui para falar, né? E a gente tem também um relatório aí atualizado que a gente preparou para vocês, pessoal que está aqui acompanhando a gente no canal. O link vai estar na descrição do vídeo, um relatório completo. Então aí eu vou falar aqui rapidamente do case e principalmente a pergunta que todo mundo está fazendo, qual que é o impacto do coronavírus no resultado da Santos Brasil e por que as ações, enfim, caíram tanto, né? Então a gente vai falar sobre esses assuntos aqui nesse bate-papo hoje. Edu, muito bem lembrado, pessoal, o link tá aqui na descrição para vocês baixarem o relatório, até porque não somente vai ter toda essa nova, ou aliás, essa atualização da perspectiva para Santos Brasil, como também um novo preço teto, né? Porque tem o preço que o Edu definiu ainda no ano passado, preço de entrada, recomendação, tudo isso vocês encontram nesse relatório também. E hoje a gente vai focar em 3 pontos principais, né, Edu? A gente vai falar sobre o impacto da crise, sobre a posição financeira e as perspectivas de longo prazo, né? Mas vamos começar então falando um pouquinho do que é Santos Brasil, porque talvez quem chegou aí nesses últimos meses aqui no canal ainda não estava sabendo sobre esse vídeo que eu tinha feito sobre Santos Brasil, então toca daí. Legal, então pessoal, Santos Brasil então é uma das maiores empresas de operação portuária do Brasil. Então ela tem 5 operações e 3 terminais portuários, né? Então ela tem em Imbituba, aí no melhor estado da federação, Santa Catarina, Vila do Conde, lá no Pará, e o terminal de Santos, né? O terminal de containers de Santos. Então, o negócio dela é movimentar os containers que chegam, né, de importação, vindo da China, vindo da Europa. Também tem um terminal de veículos, então exportação de carro sai lá de Santos. Então, Santos é o maior porto aí da América Latina e América Central, só o Panamá é maior, e a Santos Brasil é a empresa líder em Santos, ela tem 40% aí de market share no mercado, né? Então é uma das grandes empresas, né, de portos, só que na bolsa é uma small cap que a gente definiu como mais ou menos, que agora o dólar andou, né? Então a gente definia antes com $1 bilhão, né, como valor de mercado. Então antes era 3, 4 bilhões, agora está mais para 5, talvez 6, né? Então uma small cap que tem um valor de mercado menor e tem um volume menor negociado. Então, mas é uma empresa grande, né? A operação dela lá de Santos tem 2 milhões de TEUs, que é a unidade, né? 20 Foot, que é aquele container, né? Para quem viu lá o Capitão Phillips ou esses filmes aí de containers, então é onde chega a maioria das importações aí para o Brasil. E assim, falando já do que acontece, né, no coronavírus, as operações de portos continuam, tem a operação normal. É claro que tem menos pessoas, tem um cuidado com a saúde, isolamento, máscaras, mas a companhia continua operando normalmente. Então, acho que a gente divide o impacto aí do coronavírus, né, Bem, em 2 partes. Acho que o primeiro foi China, né, já que a China teve um lockdown primeiro e aí afetou, né, nas contas da empresa 8 mil containers, né? Então a gente está falando de menos de 1% do volume movimentado de containers pela Santos Brasil lá no terminal dela.
Então, esse é o impacto que a China teve no resultado da Santos Brasil. Ao que parece, por exemplo, do jeito que ela apanhou na Bolsa de Valores, que esse resultado poderia ser muito mais afetado. Então, acho que talvez nem todo mundo conseguiu mensurar exatamente o que o impacto do Covid-19 causou nela. Será que foi isso, Edu? O papel chegou a cair mais de 100%, então a gente viu aqui a ação, né, nos últimos 12 meses, saiu dos R$ 4, foi lá para 8 e pouco, estava ali na faixa dos 6, né, ali em março, e aí caiu para R$ 3, quer dizer, perdeu 50% do seu valor de mercado. Como eu vou falar aqui, está lá no relatório, né, dificilmente ela vai perder faturamento esse ano. Então a Santos Brasil, porque o volume é resiliente, né, para explicar um pouco como que funciona, né, o terminal, você tem mais ou menos meio a meio entre importação e exportação, né? Então o Brasil importa bens de capital, eletrônicos, enfim. Aí chega lá o navio da China ou da Europa, fica lá, descarrega, né, o container e fica armazenado um tempo até passar pela alfândega e chegar para a gente. E tem também a exportação. Então a companhia ela tem muito mais receita quando tem mais importação, né? Porque a importação você fica armazenado lá no porto. A exportação não, né? Chega o material, né, via caminhão, trazendo o container, coloca no navio e despacha. Então a companhia, se a gente olhar o resultado do quarto tri, ela estava aumentando, né, o seu container cheio de importação. Então ela estava vindo num momento excelente, né? Ela cresceu no quarto trimestre 50% o volume de container cheio de importação. Então foi um mix muito melhor. Então ela estava vindo numa melhora de mix, né? Porque se a gente for olhar aqui a receita dela, né? Você tem receita de cais, que é movimentar o container, colocar e tirar do navio. Tem a cabotagem também, né? Então tem alguns navios que levam de um porto para o outro no Brasil mesmo. Então é mais ou menos 40% operação de cais, movimentar o container, 30% é armazenagem, ou seja, importação, ela faz muita receita, tem 25% de logística, que é levar depois o container, né, para o ponto final, e tem 6% dos veículos. Então ela estava num momento, né, pessoal, de melhorar o mix, né? Então o volume, inclusive, ela já divulgou o volume do primeiro trimestre, né? O volume no Tecon Santos sobe 7% o primeiro trimestre de 2020 em relação ao trimestre de 2019. Então estava vindo num momento bom, né? O porto enchendo, aumentando a importação e crescendo o container cheio, que é onde ela faz mais dinheiro. Aí o que vai acontecer agora? Porque nesse negócio, pessoal, tem uma sazonalidade. Então o trimestre mais forte da importação é o terceiro tri, né? Justamente os pedidos aí que chegam para o final do ano, as empresas brasileiras fazendo importação de bens de capital, de eletrônicos, fazendo investimentos, né? Então, o segundo semestre de 2019 foi muito forte, como eu estava falando, aumentou, né, o container cheio de importação no segundo semestre. Já agora a gente vai ver uma segunda onda, né, do coronavírus, que é uma questão de demanda, né? Se no primeiro momento a gente teve um problema de oferta, ou seja, os portos da China fechando, os navios demorando mais para vir, agora a gente vai ter, né, problema de demanda, né? Aqui a economia brasileira provavelmente vai apresentar uma queda, né, no segundo trimestre. Existe aí como a gente fala, uma elasticidade, uma relação entre a importação e o PIB. Então, se o PIB cair, vai cair a importação. Mas o que vai acontecer, eu prevejo? Porque o volume da Santos Brasil não deve cair, né? Porque quando você tem queda na importação, como o câmbio está mais alto, o Brasil continua exportando muito forte, né? Então, vai aumentar a exportação no mix. Então, eu não imagino que, mesmo sobre a crise, vai cair o volume do Tecon Santos. No pior cenário, talvez ficar no 0-0 ou ter uma pequena queda de no máximo 5%. Mas como ela já negociou aumento de preços, né, lá ela tem um contrato grande, a B que é aí de Santa Catarina, né, a Maersk, né, que tem uma operação grande, né, um armador grande, então 70% da movimentação de containers lá no Tecon Santos já teve negociação do contrato de preço. Então já colocou pelo menos inflação mais uma gordurinha. Então precisa cair muito o volume para que ela tenha queda de receita. E aí a gente volta aqui no tempo, né? Vamos olhar, teve só 2 situações em que a gente teve queda no volume do Porto de Santos, né? Então exatamente foi em 2009,
logo após a crise imobiliária de 2008, né, caiu 15%, e em 2015, né, 2016, na verdade, né, porque teve 2 anos, 2014 e 2015, o PIB caiu 7%. Então, aí no período pré-impeachment, né, então a gente teve, só nesses 2 momentos que a gente teve queda no volume lá do Terminal de Santos, né, do porto como um todo e da operação da Santos Brasil. Então, eu acredito que a empresa vai ter uma resiliência tanto de volume quanto de receita. Agora, né, sendo bem transparente, é claro que agora os resultados desse ano serão piores que os resultados que eu projetava quando não tinha o coronavírus, né? Eu acho que uma grande dúvida que o pessoal tem, Edu, é em quando a gente vai ver esses resultados talvez um pouquinho piores do que a gente esperava, porque a gente sabe que boa parte do que está acontecendo agora em abril já não faz parte do primeiro tri, né? Então a gente deve ver, talvez não agora nesse primeiro tri, alguma coisa, ou será que já dá para esperar isso? Não, o primeiro tri não deve vir ainda, como eu disse, o volume cresceu, né, no primeiro trimestre, lembrando que leva 40 dias, né, para o navio chegar da China até o Porto de Santos, né? Então, o mês de abril, acho que deve ser o mês que vai ter queda, talvez tenha queda no volume, e depois vai ter, como eu disse, uma segunda onda de queda por conta da importação. Então, por ter esse delay, né, olhando para os resultados da empresa, então o primeiro tri vai ser muito bom, o segundo pior, aí o terceiro que a gente vai ver uma deterioração maior, porque o terceiro, como eu disse, tem uma participação maior das importações, e aí a gente não sabe quanto que vai ser o estrago, né, do coronavírus na economia. Tem economista falando que vai cair 3%, 5%, aqui na Levante a gente acha, no pior cenário, cai meio o ano inteiro. Então a gente, né, cai o segundo tri, mas depois recupera. Então acho que tem muita gente aí que gosta de fazer projeções muito pessimistas, né? Então aqui a gente bem pé no chão, então acho que o pior momento para a companhia vai ser justamente o segundo e o terceiro trimestre, né? Para a gente ver qual que vai ser o estrago em termos de economia, qual vai ser a queda na importação, e aí a gente vai ter o volume menor do que a gente projetava. Se antes havia uma projeção de volume de 3% no ano, né? A gente vai ficar no 0 a 0 ou ter uma pequena queda, e o que salva é que ela já tinha aí os preços, principalmente com a Maersk, né, que é 70% do volume, já combinado. Então, esse aumento de preço compensa uma possível queda de volume, e dificilmente a companhia vai ter queda de receita, né? Então, a operação continua rolando normalmente. É uma questão só de ver o quanto a economia brasileira vai desaquecer, né? O quanto que ela vai importar menos. Edu, tem uma pergunta que o pessoal sempre manda e, na verdade, o pessoal talvez não consiga visualizar algo como plausível, vamos dizer assim, porque ela tem um preço-lucro, uma relação preço-lucro muito alta. E isso gera muitas dúvidas nas pessoas. Como que a gente enxerga essa relação preço-lucro, que muitas vezes é mais de 200 vezes, 300 vezes para o caso dela, quando você vai consultar alguns dados da companhia? Bom, pessoal, excelente pergunta, né? Quando a gente olha múltiplo, preço-lucro, ou EV/EBITDA, enfim, a gente quer sempre olhar para frente, né? A gente costuma dizer, você não vai fazer uma análise de retrovisor. Então, se pegar o preço-lucro 2019, não diz muita coisa. Você tem que olhar o futuro da companhia para ver o crescimento de receita, a melhora de margem. Então, acho que essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Então, assim, para Santos Brasil, o mercado olha muito mais EV/EBITDA, né? E aí que a companhia, na minha opinião, leva vantagem, porque ela tem uma dívida líquida muito baixa, né? Então, esse é um ponto que eu acredito que aí que não faz sentido a ação ter caído 50%, porque quem tem muita dívida, quem está alavancado, está preocupado. Porque tem dívida vencendo, tem que pagar a conta. A Santos Brasil tem uma dívida líquida, na posição de dezembro, somente de 11 milhões de reais. Então, é uma empresa que rolou todas as suas dívidas, tem um prazo longo, inclusive ela está investindo lá em Santos, né? Ela está gastando dinheiro. As obras já começaram lá para estender o cais, né? Vai ter 1.500 metros, vai encostar 3 navios ao mesmo tempo. Então, só um parênteses, mas voltando para o múltiplo, então você tem que olhar o múltiplo para frente. E aí, o que acontece? O Santos Brasil é um call de longo prazo, né? Quer dizer, a concessão deles vai até 2040, né? Você tem mais 25 anos aí, ou até mais, de concessão. Então, você tem que olhar o lucro 2021, 2022. E agora, com o coronavírus, o que aconteceu? O futuro ficou um pouco mais distante,
né? Porque se a gente achava que 2020 podia ser um resultado forte, agora não vai ser, né? Pelos fatores que eu já expliquei. Você vai ter menos volume, vai ter piora de mix, vai ter menos importação. A gente não sabe ainda o tamanho, né, que a economia vai desacelerar. Então, a gente olha o múltiplo EV/EBITDA 2021. Aí eu acho mais justo, e aí você compara com outras empresas do setor. O preço-lucro, né, Bey? O pessoal gosta muito porque dá para comparar todo mundo, né? Mas o Sim. preço-lucro exatamente não funciona muito bem para todas as empresas, né? Para commodity, por exemplo, Vale, ninguém olha preço-lucro, por exemplo, né? Eu estava vendo isso, inclusive, no relatório que vocês fizeram de Magazine Luiza e Via Varejo, né? Que vocês até olham, claro, um PVPA, um preço-lucro, mas às vezes para cada setor você tem algumas métricas que são mais interessantes para fazer uma comparação entre empresas do mesmo segmento, né? Inclusive, né, já fazendo um pequeno spoiler aí no relatório, né? O pessoal pode baixar o link que está aqui na descrição do vídeo. A gente faz uma conta, né? Quanto vale em termos de capacidade, né? Então, a Santos Brasil tem ali em Santos 2 milhões de TEUs, né, que é a unidade de 20 pés ali do container, quanto que ela consegue movimentar por ano, e aí a gente faz uma conta nesse sentido, né? Ou seja, se você fosse construir um porto novo com essa capacidade, quanto você gastaria? E também quantos foram as últimas transações, né? Então aí em Itajaí mesmo, a Portonave foi vendida, né? Eu falo aí Santa Catarina, né? A Bea está em Santa Sim, Catarina, eu estou em São Paulo. Se bem que ela está longe do mar, aí está em Chapecó. longe. Está um pouquinho longe, né, do mar. Então a Portonave foi vendida, né? E a operação também lá em Paranaguá foi vendida para uma empresa chinesa. Então a gente usa essas transações como referência para tentar calcular o valor da Santos Brasil. É como se você pagasse por capacidade, né? Acho que esse exemplo fica muito claro quando você fala em celulose, né? Se você compra uma planta de celulose, você vê quantas toneladas ela faz, você sabe o valor pago. Então é um pouquinho diferente. Nesse caso, a gente não olha o preço-lucro, né? Olha o EV/EBITDA e olha esse múltiplo, o EV, né? Que é valor de mercado mais dívida líquida. Por isso que eu acho que a Santos Brasil está bem, porque ela não tem muita dívida, né? Uhum. Então, o EV dela é praticamente só o valor de mercado, né? O EV é o valor da empresa, né? O Enterprise Value. Então, Velho. ela está super tranquila em termos de caixa. Não tem nenhum vencimento em 2020, tem 11 milhões só de dívida líquida, está bem confortável para fazer o investimento lá e expandir a operação no Tecon Santos. Então, de maneira resumida, para a gente passar todos os pontos que a gente passou nesse nosso call e que a gente está deixando disponível para o pessoal do canal para entenderem um pouquinho melhor sobre esse caso de Santos Brasil, que a gente pode esperar. A princípio, ela tem uma saúde financeira ok, como ela não tem vencimentos de curto prazo, ela tende a passar talvez por esse período de crise sem grandes complicações, sem talvez precisar aumentar muito o endividamento dela, porque ela já tem uma dívida relativamente baixa, né, Edu? Talvez se tiver algum resultado um pouquinho pior, a gente vai ver isso no segundo e no terceiro trimestre de 2020, e ainda assim, ela é o case que você acredita para esse ano e para os próximos anos também, né, Edu? Sim, continuo confortável, ainda mais nesse nível de preço, né? Ela está a R$ 4, né? Até chegou um pouco abaixo disso, então tá bem descontada. O Brasil também tem, falando um pouquinho, né, de longo prazo, porque assim, caixa dela é excelente, né? Não é ok. Ela não tem dívida nenhuma para rolar, né? E ela vai gastar, né? Vai fazer investimento. Então ela está super tranquila, né? Tá na ponta, tá junto ali com o Magazine Luiza, com a Ambev, tá ali no primeiro pelotão de empresas que tem uma posição bem sólida de caixa e não precisa se preocupar com dívida. Aí, 2020 não vai ser um resultado tão bom quanto, né, a gente esperava antes do coronavírus, né? Então, o ano que vai ser melhor para a operação dela vai ser 2021. E aqui a gente destaca, né, que o Brasil ainda é um país relativamente fechado, né? Se você pegar importação e exportação em relação ao PIB, é somente 23%, né? É muito baixo. O Chile, por exemplo, é 49%, a África do Sul 50%. Então tem uma oportunidade aí de longo prazo das importações aqui no Brasil crescerem, mas para isso a gente tem que ter PIB crescendo, né? Lembra que eu falei que tem essa relação meio mágica de 2 a 3 vezes. Então, a importação tende a crescer 2 a 3 vezes o PIB.
né? Então, esse ano o PIB aparentemente foi embora, né? Infelizmente, a gente não sabe ainda o tamanho da queda e vai ter uma recuperação o ano que vem, mas ela está muito bem posicionada, né? Ela é a líder de mercado, né? Ela tem o melhor serviço e o melhor posicionamento lá no Porto de Santos, né? No relatório tem a foto, inclusive aérea, para você ver. Então, é a melhor operação lá, tem um nível de serviço, então, o que a gente imagina, né? Médio prazo, vai, do ano que vem para frente, vai melhorar volume no porto, vai aumentar a importação, então vai aumentar container cheio, e ela vai conseguir aumentar preço, né? Tem um contrato com a Maersk, que é essa operadora, esse armador que eu falei que é o maior, em março de 21, né? Vence o contrato, ela teria que renegociar. A gente achava que ia negociar esse ano, por conta do coronavírus ficou tudo suspenso, pode ser no final do ano ou no ano que vem. Então está tudo bem posicionado aí, os fundamentos da empresa, mesmo com coronavírus, não vai ter queda, né, de faturamento, ao contrário de outras empresas que a gente está vendo, como shopping, como varejista, locadora de veículo, enfim. Né? Uma locadora de veículo, por exemplo, que ela deixar de alugar, não vai faturar, perdeu, né? Não recupera. Né? Uma parte do container recupera. Né? Atrasa a exportação ou a importação, mas ela acaba vindo. Né? Então, Entendi. acho que está muito bem posicionado, a gente reforça aí a recomendação de compra nas ações da Santos Brasil. Muito bom, Edu. Depois desse nosso papo, eu acho que a gente conseguiu tirar várias dúvidas que o pessoal estava tendo sobre a empresa, até porque muitas vezes as pessoas estavam vendo o call de comprar a Santos Brasil, mas não estavam entendendo sequer como a empresa estava atuando, de mix de produtos, do market share que ela tinha. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem dar uma olhadinha no relatório que está aqui na descrição. Também sigam o Edu nas redes sociais, no Instagram dele, que eu vou deixar num cantinho ali, aqui, nesse cantinho aqui do Edu. Também tem o canal dele onde ele solta bastante vídeo falando sobre o mercado, sobre ações. Então, Edu, eu queria agradecer esse nosso bate-papo, é algo que o pessoal estava pedindo muito, então eu tenho certeza que você conseguiu alegrar aí o domingo de muita gente. Isso é legal, sempre um prazer, Bea, estar aqui no canal, falando com você, com o pessoal aqui do Papo de Bolsa, estamos à disposição. Né? O relatório está aqui no link da descrição do vídeo, nos meus canais, os nossos conteúdos Nada Levante, sempre levando a educação financeira para os investidores. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, Bea. Pessoal, obrigado. Até a próxima.